Manifestação cultural ou uma prática cruel? O programa de hoje vai falar sobre a vaquejada no Brasil. E você vai ver também. Cotas raciais. MPF defende criação de banca examinadora nas universidades públicas. Vamos falar sobre a proposta da mudança na lei de agrotóxicos. No estúdio, uma entrevista com o procurador da República em Mato Grosso do Sul, Marco Antônio Delfino. Patrimônio histórico e cultural tombado, o Marco Rondon está abandonado no norte do país. Tudo isso e muito mais agora no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Para uns, uma atividade cultural, uma espécie de esporte. Para outros, uma prática que maltrata os animais. A proibição da vaquejada no Brasil é polêmica. O Ministério Público enviou ao Supremo Tribunal Federal um parecer questionando a atividade. Para os nordestinos, a vaquejada é mais do que um esporte, é uma tradição. A vaquejada, para mim, é tudo. É um esporte que nós gostamos, que nós vivemos dela, né? Através de ganhar o salário meu, eu vivo disso aqui, ó. Se acabar, sem ela, ninguém. Eu mesmo estou desempregado, né? Não sei fazer outra coisa. O objetivo é derrubar o boi. 2 vaqueiros correm lado a lado e mantêm o animal na direção certa. Um deles segura o rabo e puxa para que o boi caia dentro das linhas brancas. Sou de origem nordestina, eu sou de Santana, na Bahia, no oeste da Bahia, onde desde criança eu aprendi a correr vaquejada, a disputar vaquejada na minha região. E de lá para cá eu tenho a satisfação, hoje com 70 anos, eu tenho a satisfação de ver o quanto esse esporte evoluiu. Se por um lado a vaquejada é considerada patrimônio cultural, por outro é vista como uma prática que maltrata os animais. A polêmica é tão grande que o assunto não é consenso nem entre os veterinários. Quando o animal cai ao solo, além da lesão, do risco do arrancamento da ponta da cauda ou da cauda completa, ele pode sofrer traumas com ruptura, inclusive, de órgãos internos. Este laudo veterinário, feito a pedido do Ministério Público de Minas Gerais, mostra que a queda e o forte impacto do boi quando cai na areia podem resultar em várias lesões, como fraturas de costelas capazes de perfurar pulmões, gerar perda respiratória e risco de morte do animal. Já o veterinário do Conselho Regional defende que as vaquejadas não precisam ser proibidas, mas devem contar com um comitê para avaliar o bem-estar dos animais. O que a gente consegue enxergar nisso? Que a vaquejada, por ser uma questão cultural, ela não vai deixar de existir. Então ela vai acontecer de forma clandestina. E de forma clandestina é sobre os olhos de ninguém. A vaquejada é permitida no Brasil, depois de uma mudança feita na Constituição no ano passado. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou ao Supremo Tribunal Federal um parecer questionando as vaquejadas. Para ela, não há dúvidas de que os animais são submetidos a maus tratos. Não é possível extrair da Constituição uma autorização para impor sofrimento intenso e para mutilar animais, com fundamento no exercício de direitos culturais e esportivos. No Distrito Federal, as vaquejadas, com o único objetivo de derrubar os animais, foram proibidas. É tratamento cruel e é absolutamente incompatível com o que o texto constitucional fala. Então a proibição, na verdade, ela é da Constituição. Para este advogado que defende o direito dos animais, as vaquejadas deixaram de ser eventos culturais há muito tempo e deveriam ser proibidas de vez. Isso é um mero pretexto para encobrir interesses puramente econômicos de grupos que lucram muito com esses eventos. Outro assunto que continua gerando polêmica no país são as cotas raciais. O critério de identificação dos candidatos a uma vaga nas universidades públicas hoje é baseado na autodeclaração. Mas isso não vem dando certo, não. Veja por quê na reportagem.
Eu tinha uma questão de olhar para minha turma e me ver como um único negro. Agora, na pós-graduação, a adesão da cota muda esse cenário, é um outro prisma e eu olho para uma turma diversificada, uma turma mais plural. Leonardo, hoje, cursa o mestrado em Antropologia na Universidade Federal Fluminense. Um orgulho para a família, já que ele foi o primeiro a ter essa oportunidade. Um exemplo não só para os irmãos, mas também para muitos que vivem ao seu redor. Então, o que é isso, se não falar para mim, para outros que estão vindo, que a universidade, ser doutor, é possível. Então, é isso que significa essa atual conjuntura. A possibilidade de mudar a sua realidade, mudar a realidade da sua família, de uma comunidade e, quiçá, da nossa sociedade brasileira. A Universidade Federal Fluminense foi uma das primeiras do estado do Rio a aderir à Lei 12.711 de 2012, que dispõe sobre o ingresso ao ensino superior e técnico em nível médio por meio de cotas sociais. E hoje é uma referência na adoção das chamadas ações afirmativas. Para aceitar um estudante, como a comissão é mista e múltipla, né? A gente respeita também a diferença de gênero da comissão, para ter uma variedade de experiências, esse estudante, basta que uma pessoa ache que ele pudesse ser beneficiário da cota, né? Para negar, precisam que os 3 integrantes achem que ele não se aplica a essa cota. Segundo a professora Ana Paula Miranda, são poucos os casos de tentativa de fraude ao sistema de cotas, mas elas existem. Para avaliar melhor as suspeitas de falsidade ideológica quanto à autodeclaração da cor da pele, o único requisito exigido pela lei, ela conta que a universidade criou, há alguns anos, uma comissão mista, composta por professores, funcionários e alunos que têm nas mãos a enorme responsabilidade de evitar injustiças. Não é que a universidade está criando um modelo que só pode entrar um determinado tipo de aluno, né? O que a universidade tenta fazer é evitar que pessoas que não poderiam ser beneficiárias dessa política entrem. Foi decidido criar essa comissão, que ainda é nova no momento, tá fazendo um papel, eu acho que muito importante, que está diminuindo muito as questões das fraudes. E a gente está conseguindo cada vez mais manter esse direito, que é nosso, né? O direito da galera que só tem essa oportunidade de entrar na universidade, que é através das cotas. É isso que o MPF também espera de outras universidades públicas do estado. A gente teve o cuidado de expor várias formas como isso pode ser feito, mas sem amarrar a universidade de uma forma única, né? O que a gente quer é que elas implantem algum controle prévio, né? Alguma verificação prévia da pessoa fazer jus a esse direito ou não. Em Juazeiro do Norte, no Ceará, uma professora foi afastada do trabalho após ministrar uma aula sobre cultura afro-brasileira. Érica Picelli, o caso foi denunciado pelo Ministério Público, que já tomou providências, não é mesmo? Eliane, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão pediu esclarecimentos junto à Secretaria Estadual de Educação de Juazeiro do Norte e à direção da escola sobre o afastamento da professora. Segundo a denúncia, ela estaria sofrendo retaliação depois de ter ministrado uma aula sobre cultura africana em uma escola de ensino infantil e fundamental. Desde 2003, uma lei federal torna obrigatória a temática dentro da sala de aula na rede pública de ensino. A medida tem como objetivo combater a discriminação e o racismo no Brasil. Obrigada, Érica. E veja a seguir, o Interesse Público explica o que muda com o projeto de lei que pretende alterar a lei de agrotóxicos no Brasil e quais os riscos para a nossa saúde e para o meio ambiente. No estúdio, uma entrevista com o Procurador da República em Mato Grosso do Sul, Marco Antônio Delfino. E depois do intervalo, até já!
Você sabia que não é necessário contato físico para caracterizar assédio sexual? Cantadas, chantagem ou ameaça, perseguições indesejadas e a conduta insistente são consideradas assédio sexual. A vítima pode ser tanto o homem quanto a mulher. Disque 180 para denunciar ou procure um policial mais próximo. Se o assédio for no trabalho, entre em contato com o sindicato da categoria ou com o Ministério Público do Trabalho. Assédio sexual é crime, com pena de detenção que varia entre 1 a 2 anos. Quer mais informações como esta? Acesse facebook.com/mpfederal. Uma triste liderança. O Brasil é o campeão mundial no consumo de agrotóxicos e o uso desse tipo de produto pode aumentar ainda mais e de forma indiscriminada. Os agrotóxicos são produtos químicos ou biológicos que servem principalmente para combater pragas na agricultura. Mas têm também outras finalidades. Podem ser usados, por exemplo, para acabar com mato e ervas daninhas no meio da plantação. Se não forem usados de maneira correta, como manda o fabricante, podem causar sérios riscos à saúde do consumidor e principalmente do trabalhador do campo. Uma pesquisa do IBGE, divulgada em 2015, concluiu que nos 10 anos anteriores, o uso de agrotóxicos tinha aumentado 150%. Hoje, o país consome cerca de 1 milhão de toneladas desses produtos por ano. Mesmo os que são registrados com uma série de restrições, de condicionantes para determinadas culturas, para aplicação daquela forma ou daquela outra maneira, de maneira exatamente a proteger a saúde das pessoas que utilizam esses produtos, que são os trabalhadores rurais. Aprovada em 1989 e com o argumento de estar ultrapassada, a lei dos agrotóxicos está sendo discutida por uma comissão especial da Câmara que analisa 18 projetos de autoria do atual ministro da Agricultura, Blairo Maggi, para alterar a lei. A proposta simplifica procedimentos para registros de pesticidas novos, facilita o uso de genéricos e até muda o nome do agrotóxico para defensivo fitossanitário. Quando se fala agrotóxico, todos sabem de que estamos falando. Trocar esse nome agora, talvez com a intenção de esconder o risco, de ocultar a possibilidade de que o produto, se não for utilizado adequadamente, pode levar risco a quem está trabalhando com ele, um trabalhador rural, por exemplo, na verdade é um desserviço à população. Ela também cria novo órgão federal para cuidar do assunto e diminuir o poder do Estado de fiscalização. Pesquisadores consideram a mudança um retrocesso e reclamam que ela não leva em conta os riscos para a saúde e o meio ambiente. É um retrocesso e até eu fico pensando, gente, a gente vai ser o lixão dos agrotóxicos que não são usados nos países de primeiro mundo, né? Bom, aqueles que já não servem para os europeus, né, manda para o Brasil, que os brasileiros recebem tudo. Para alertar sobre os riscos que o projeto traz à sociedade, a Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do MPF enviou ao Congresso Nacional nota técnica apontando a inconstitucionalidade do projeto. Como vimos na reportagem, o Ministério Público se posicionou sobre um projeto de lei que trata sobre as mudanças nas regras para o uso de agrotóxicos no Brasil. E esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Em nota técnica enviada à Câmara dos Deputados, o Ministério Público destaca pelo menos 6 artigos da Constituição Federal que serão violados com a aprovação do projeto de lei. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Procurador da República, Dr. Marco Antônio Delfino. Dr. Marco Antônio, obrigado por participar do programa Interesse Público. Muito obrigado pelo espaço. Esses 6 pontos da nota técnica que são mais destacados, mostrando a inconstitucionalidade, são quais? Eu acho que antes da gente apontar inconstitucionalidades do projeto, seria importante apontar que ele se baseia em 2 pontos que nós entendemos equivocados. O primeiro é entender que a legislação atual é uma legislação defasada, atrasada, quando na verdade é uma legislação absolutamente atual, né? Tanto que ela foi copiada pela União Europeia. Normalmente é o contrário.
né? Normalmente nós copiamos legislações de outros países e introduzimos no Brasil. Essa legislação de agrotóxicos é o contrário, ou seja, ela foi copiada pela União Europeia, especificamente na proibição de registro de agrotóxicos que sejam carcinogênicos, mutagênicos e teratogênicos. Então, essa legislação ela é atual, porque quando ela foi implantada, ainda se havia dúvida se agrotóxicos eram, de alguma forma, perigosos à saúde. Mas hoje, já há uma certeza em relação a isso. Nós temos estudos, né, do IARC, né, que é a Agência Internacional de Câncer, que vincula os agrotóxicos a câncer. Então, efetivamente, a legislação ela não é ultrapassada. Pelo contrário, ela está mais do que atual. Ela efetivamente protege tanto a saúde quanto o meio ambiente, como inicialmente se pretendeu. E o segundo aspecto é tentar corrigir algo que é eminentemente operacional por meio de uma legislação. É necessário que se empodere os órgãos fiscalizadores, ou seja, que se empodere a Anvisa, que se empodere o IBAMA, que mais recursos sejam carreados a esses órgãos para que eles possam manter o rigor nas análises e prover em menos tempo esse processo. Um grande prejuízo seria ali a retirada do nome veneno para colocar produto fitossanitário. Não, esse também é um outro ponto, porque a própria Constituição, né, ela, quando traz o termo agrotóxicos, ela traz na parte veiculada a restrições à propaganda e associa agrotóxicos a malefícios decorrentes do seu uso. Então, não há como estabelecer um termo que é neutro para uma substância que ela é essencialmente perigosa, tanto ao meio ambiente quanto à saúde. Mas, doutor Marco Antônio, a discussão já está na Câmara, vai para o plenário. O que o Ministério Público, qual é a próxima ação agora? Obviamente, né, se houver uma eventual aprovação na comissão, nós esperamos mobilizar a sociedade, né, para que essas modificações elas não sejam aprovadas no plenário. Doutor Marco Antônio, muito obrigado por participar do programa Interesse Público. O assunto é polêmico. Vamos ver como é que vai ser os desdobramentos, né? Muito obrigado pelo espaço, né, e pela divulgação. Centenas de aves silvestres, jabutis e um tatu mantidos em cativeiro de forma irregular foram resgatados durante a fiscalização preventiva integrada do Rio São Francisco, na zona rural de Japoatã e Propriá, Sergipe. Os animais vão passar por avaliações ou reabilitação antes de serem devolvidos para a natureza. A fiscalização é coordenada pelos Ministérios Públicos Federal e Estadual em Sergipe. O combate às ameaças e à violência contra jornalistas em todo o país está na pauta do MPF. O tema foi incluído entre as prioridades do Conselho Nacional do Ministério Público em Brasília. A ideia é criar um marco regulatório mais protetivo para assegurar a vida dos profissionais e a liberdade de expressão. A região Nordeste concentra o maior número de ocorrências de crimes contra jornalistas. Veja no próximo bloco. Em Rondônia, bem cultural tombado pelo Estado corre risco. Os detalhes daqui a pouco. Até já. Notícias falsas ou fake news. Quem nunca acreditou ou passou para frente uma informação sem checar a fonte? O Augusto Viana está por aqui e vai dar algumas dicas para a gente para evitar gafes nas redes sociais. Sim, e nem prejudicar alguém, né? O compartilhamento de notícias falsas pode trazer sérias consequências aos envolvidos. A primeira dica é checar a fonte da informação. Também é muito importante ir além do título, ler realmente a notícia até o fim. Checar quem é o autor também ajuda. Veja se a notícia é de alguém que você já conhece ou confia.
E Eliane, não custa nada pesquisar essa notícia em outros sites para saber se a história está batendo. Augusto, tem quem não olhe nem mesmo a data de publicação da notícia e acaba passando para frente informação antiga, totalmente fora do contexto. Sim, em alguns casos, o site indicado como fonte de notícia falsa nem sequer existe. E olha só, piadas e memes não são notícias, podem ser apenas uma sátira, não tome como verdade. E antes de sair por aí divulgando notícia falsa, procure alguém que entenda do assunto, né? Sim, e muito cuidado, divulgar ou compartilhar notícias falsas pode ser crime, você pode responder a um processo civil ou criminal, então todo cuidado. Augusto, muito obrigada, até a próxima. Obrigado. E o novo Marco Rondon, símbolo da identidade de Rondônia, deve passar por restauração. Criado em 2014, ele está apresentando problemas devido à ação das águas do Rio Madeira. A nossa equipe de reportagem foi até o local para conferir a situação do monumento. Quando a área geográfica hoje constituída pelo estado de Rondônia pertencia uma parte ao Amazonas e outra ao Mato Grosso, foi construído um monumento que fixava definitivamente os limites entre os dois estados. Chamado de Marco Inicial Divisório, ele foi edificado à margem direita do Rio Madeira, distante 84 metros das águas. Porém, com o avanço do Rio Madeira após a construção da usina hidrelétrica de Santo Antônio, o marco foi engolido. Como forma de preservar essa memória, o consórcio responsável pela usina, Santo Antônio Energia, instalou um novo marco, numa região mais alta. O marco foi restaurado em 2014 pelo consórcio Santo Antônio Energia após a assinatura de um termo de ajustamento de conduta, mas foi deteriorado devido à ação do tempo e pelo material utilizado, que, segundo o Ministério Público Federal, não era de qualidade e, por isso, não teve a durabilidade esperada. Agora, o MPF está pedindo novos reparos. A Secretaria de Estado nos mencionou que estava tendo dificuldades em entrar em contato com a Santo Antônio Energia para pedir que sejam feitas essas peças novamente e sejam coladas com material adequado. Diante dessa dificuldade, o Ministério Público Federal entendeu por bem pedir uma recomendação, nessa recomendação que eles façam essa reparação com material adequado e que faça a substituição e reposição destas letras. Na recomendação, o MPF também pede que a restauração tenha a participação de profissionais com experiência no trato com o patrimônio cultural, que seja enviado ao órgão um cronograma de atividade que será realizado no local e que, após a execução do trabalho, sejam entregues documentos que comprovem a restauração no Marco Rondon. Para esse professor, mais do que um monumento, o Marco Rondon representa cidadania. Manter esse marco restaurado é garantir o poder de identidade, de pertencimento de uma sociedade. Aquela região de Santo Antônio é uma região que foi o primeiro núcleo habitacional à margem direita do Rio Madeira, datado de 1723, quando ali se estabeleceu uma missão jesuítica do padre francês João Sampaio. Então é importante manter aquele marco. Ele é um marco histórico, um marco que revela a identidade, a preservação da sua memória é a garantia da cidadania do povo de Rondônia. Em nota, a Santo Antônio Energia disse que no fim do ano passado, o Marco Rondon sofreu ações de vandalismo após ter sido restaurado dentro das características originais da escultura. Assim, segundo a empresa, já não caberia nenhuma outra ação. O consórcio tem 10 dias para apresentar as justificativas. E o programa de hoje fica por aqui. Continue com a gente pelo YouTube, youtube.com/tvmpf. O endereço eletrônico é mpf.mp.br. O nosso e-mail é esse que já aparece aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até a semana que vem. Tchau!